sei como está o seu dia, eu não sei como está a sua vida. Você e Deus sabem exatamente cada passo que você deu, cada luta que você passou, que está passando, cada sofrimento, cada aflição, cada pedido de socorro. Deus está acompanhando tudo isso. Só que em toda dificuldade que a gente passa, toda aflição que a gente sofre, geralmente a gente precisa perdoar alguém, ou a nós mesmos ou a outras pessoas. E quando a gente passa por problemas na nossa vida, inevitavelmente nós fazemos essa pergunta: por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou enfrentando uma situação como essa? E a resposta que se segue vai determinar não somente a maneira da gente enxergar a situação, mas também onde estamos colocando a culpa de tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Algumas pessoas tendem mais frequentemente a se culpar por aquilo que vivem. Morreu alguém? Se culpam por não ter feito mais por aquela pessoa. Houve um término de relacionamento? Se culpam como se tivessem sido os únicos responsáveis pelos desentendimentos, pelas brigas, pelas discussões, por mais que essa não tenha sido a realidade. Perdem uma oportunidade de emprego? Se culpam por não terem sido boas o suficiente. Ficam doentes? Se culpam por não terem cuidado mais da saúde. E quando nós pensamos assim, nós carregamos um fardo muito grande, muito pesado, porque podemos atribuir a nós uma falsa culpa, uma culpa inexistente ou uma culpa maior do que de fato é. O auto-perdão envolve reconhecer um possível erro, sentir arrependimento por ele, reparar erros que sejam possíveis de serem reparados, lamentar por aqueles que não podem mais ser reparados e decidir não repetir a mesma conduta, o mesmo comportamento, escolher de forma consciente não mais alimentar pensamentos ou autocríticos ou autojulgadores, e se lembrar de que assim como outras pessoas, você também merece o perdão. Miqueias 7:18: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Algumas pessoas podem ter a tendência de alimentar ressentimentos quando jogam a culpa pelo seu sofrimento a outras pessoas. Só que, por mais que realmente alguém tenha feito algo contra a sua vida, contra você, a responsabilidade pela manutenção do sofrimento em você é sua, não da outra pessoa. Sabe por que eu falo manutenção? Porque normalmente junto com o ressentimento vem o senso de justiça própria, de vingança ou do não perdão, o que faz com que a pessoa intencionalmente decida não deixar as lembranças, a raiva irem embora, e guardam isso e remoem isso e ficam vivendo isso. Mateus 18:21 diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? E Jesus diz: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. É muito importante a gente definir perdão. Perdão não é esquecer, não é ter que se reconciliar com alguém que te feriu, não é dizer que o que aconteceu não teve problema, e não é você nunca mais poder se sentir triste pelo ocorrido. Perdoar é uma escolha. É a decisão de parar de controlar a pessoa que te fez sofrer através de chantagens, de justiça, de vingança. É um processo interno, acontece dentro de nós, pessoal, que acontece independentemente do pedido de perdão externo, porque tem mais a ver com a minha decisão em não ficar mais desejando mal, planejando dar o troco ou resmungando internamente ou externamente sobre o quanto essa tal pessoa te fez mal, e também colocar limites para a forma como eu desejo lidar a partir de agora com essa pessoa. Decidir perdoar envolve liberdade, não somente necessariamente para outra pessoa, que pode até mesmo já estar vivendo a vida dela sem nem pensar em você. Liberdade de não mais ter que pensar no sofrimento causado, para fazer questão da pessoa perceber que você nunca vai se esquecer do que foi feito. Liberdade de viver sua vida, mesmo que o outro não mude. Liberdade de se sentir bem,
bem consigo mesmo, sem um pedido de perdão. Liberdade de não depender do arrependimento ou da mudança de comportamento do outro para você ser feliz. E liberdade também de escolher voltar e se reconciliar. Se o sofrimento que você vive hoje foi em parte ou mesmo em grande parte causado por alguém, por outra pessoa, considere perdoar. Seu processo de recuperação emocional vai depender também da sua capacidade de perdoar. Jesus nos lembrou claramente: se você não perdoar, você não é perdoado. Você conhece a história de José? Era odiado por seus irmãos por ser preferido do seu pai. Foi vendido ali como escravo. Sofreu acusações injustas, foi preso, abandonado. Só que não por Deus. Por causa da sua fidelidade com o Senhor, Deus o abençoou e ele se tornou governador do Egito. E ali, na sua posição de autoridade, ele poderia ter permitido que o orgulho predominasse a ponto de não perdoar seus irmãos que agora dependiam dele para obter comida em meio à miséria do Egito. Só que ele escolheu perdoá-los. Não dependia mais deles para obter sucesso, para ser reconhecido, para ser alguém, mas certamente dependia do perdão para se sentir aliviado, limpo do rancor, livre da justiça humana. Eu te faço uma pergunta: você precisa perdoar alguém? Precisa se perdoar? Quem sabe até você precise mesmo abrir seu coração a Deus, falar o quanto se ressente por não entender o motivo dele ter permitido que esse sofrimento acontecesse na sua vida. Abra o seu coração. Fale sobre seus sentimentos ao Senhor. Ele já te fez esse convite de ir até Ele. Não pense, vá do jeito que você está. Ouça o que Ele tem a te dizer. Abra o seu coração para receber o que Ele tem de melhor preparado para a sua vida, muito antes do seu nascimento. Deixa Deus trabalhar naquilo que sozinho você não vai dar conta de fazer, não vai dar conta de vencer. Por isso nós temos esse Deus conosco a todo instante, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, aflitos, e eu lhe darei descanso. O mar se agita, o vento sopra forte, ondas furiosas, o barco açoita. A tempestade fica mais forte e o medo quer dominar. Mas calma, meu irmão, você pode sossegar, pois Jesus no teu barco contigo está. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai naufragar. O mar está agitado, as ondas se levantam, o vento contrário soprando está. O desespero tenta tomar teu coração, mas tenha calma, meu irmão, não perca a direção, pois no teu barco, sim, Jesus está. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai naufragar. Essa tempestade vai se acalmar. No barco Jesus contigo está. Essa tempestade não vai te afundar. Quem tem Cristo
barco não vai naufragar. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai nem naufragar. Ele não vai naufragar. Ele não vai naufragar.